Bom dia, meus queridos alunos da segunda série. Hoje nós temos uma aula sobre os equinodermos, sobre o filo Echinodermata. Quando a gente começa a pensar o que é um equinodermo, só pegar a palavra e fragmentar o significado dessa palavra. Equinos significa espinhos, dermo significa pele. Então, derme, dermo, pele. Então, esses animais são invertebrados que apresentam sua pele com espinhos, sua pele coberta por estruturas de espinhos. Ao falarmos desses animais, então, está aí o significado, tá? Do grego equinos, espinho, e dermo ou derme, que significa pele. Olha, quantos animais desses nós temos pelo planeta? Só para lembrar, esses animais são exclusivamente marinhos, tá? São invertebrados exclusivamente marinhos e que tem aí cerca de 6.000 espécies descritas pelo planeta nos oceanos e mares aí distribuídos. Uma outra coisa importante a falar sobre esses equinodermos é que eles estão agrupados em 5 classes distintas. Quando nós perguntamos assim, olha, 5 classes, lembra lá que eu falei que existe o reino animal. Dentro do reino existem o quê? Existem os filos. O filo Echinodermata, o filo dos equinodermos. Dentro do filo existe uma subdivisão que é exatamente a classe, ou são as classes. E aqui eu tenho 5 classes de equinodermos. Quem são essas 5 classes? O que elas representam? Quais as suas características? Esse é o nosso objetivo de aula hoje. Logo em seguida, quando terminarmos essa teoria, vamos àquele momento da aula que eu sempre intitulo no Vamos Treinar. Tem questões aqui para que vocês resolvam sobre esse tema, se vocês refletirem e retomarem até os conhecimentos abordados na aula de hoje. Tudo bem aí com vocês? Então vamos juntos pegar exatamente essa parte aqui das 5 classes dos equinodermos. A primeira classe vamos chamar de Asteroidea. Asteroide vem de astro, vem de estrela. Vocês estão vendo aqui logo ao lado a imagem de estrelas do mar. Tudo bem? Estrelas do mar. Vejam que essas estrelas do mar elas apresentam o centro do seu corpo e 5 braços e 5 ramificações. Então esses animais eles têm uma simetria radial do tipo pentarradial. Simetria pentarradial, ou seja, o corpo ramifica-se em 5 estruturas. Tudo bem? Então essas 5 estruturas, esses 5 braços determinam a simetria pentarradial, que é uma característica dos equinodermos, no caso aí da estrela do mar. A asteroidea é a classe a que pertencem essas estrelas do mar. Logo em seguida nós temos a classe equinoidea. Equino de espinho, propriamente remonta ao nome do filo, que é o Echinodermata. Então nós temos aí a classe equinoidea, o ouriço do mar, ou a bolacha da praia, como vocês estão percebendo. Gente, esse ouriço ele é muito comum de ser encontrado entre as rochas, ali entre os corais no litoral. Quando a maré baixa, você consegue vê-lo. Uma bolinha preta cheia de espinhos ou marrom. Essa imagem que está aqui no meio é uma variação, tá? Ele ainda jovem, com as suas pontas, os seus espinhos de característica amarelada ou esbranquiçada. No popular, no litoral, costumam chamar esse animal de pinaúna. Essa bolinha preta cheia de espinhos ou marrom, ela é uma iguaria, tá certo? Os nativos costumam cozinhá-la, abrir e comer as suas proteínas internas. É inclusive rica em proteínas, tem um elevado teor nutritivo. Porém, se você descuidadamente pisar sobre uma pinaúna dessa, ou sobre um ouriço do mar, um equinoide, esses espinhos podem liberar uma toxina na sua pele, podem provocar uma inflamação e podem levar até um quadro febril e bastante doloroso. Então esse é o nosso exemplo aí da nossa classe, tá? Equinoidea, nosso ouriço do mar e a nossa bolacha da praia. Ela parece um disco exatamente. Agora percebam que coisa curiosa, no centro da bolacha da praia você tem o formato de uma estrela de 5 pontas, que o que configura exatamente o que eu havia dito antes da simetria pentarradial. Tranquilo? Vamos avançar agora para a terceira classe, a classe holoturoidea, das holotúrias, dos chamados pepinos do mar. O pepino, quando alguém olha para esse animal no fundo do oceano, diz, isso aqui deve ser uma rocha, ou de repente isso aqui é um coral. Não, não é uma rocha, não é um coral, ele tem o formato do corpo alongado, ele tem o formato do corpo fusiforme
e tem espécie de tentáculos, algumas espécies têm ramificações, como esse primeiro desenho que vocês visualizam na tela. Essa classe em especial das holotúrias ou dos pepinos do mar, eles são animais o quê? Como os demais, são sésseis ou são bentônicos, fixos no fundo do oceano. Eles ficam por ali, se locomovem muito pouco, muito pouco. Olha, é fixo ou se locomove pouco? Podem ter as duas características. Podem ser literalmente fixos ou uma locomoção limitada a alguns metros. Metros no oceano, numa dimensão oceânica, é o que? Absolutamente nada. Então eles são considerados animais bentônicos por serem fixos ou de pouca locomoção, as holotúrias, os pepinos do mar. Gente, veja como a vida no mar ela é exótica, né? Pitoresca, vamos dizer dessa forma, com características assim bem diferenciadas. Isso é o que configura a riqueza, a abundância, a beleza dessa vida no mar. Eu acredito que vocês agora estão aí assistindo essa aula, dando uma sequência à parte de zoologia, lembrando das características também dos demais animais que nós já vimos, tá? Vamos avançar para uma outra categoria, para uma outra classe aqui de equinodermos. Vamos falar um pouquinho da classe crinoidea, os chamados lírios do mar. Olha que interessante essa expressão lírios, né? Porque quando nós falamos de lírios, nos lembram plantas que têm suas flores muito bonitas. Então, quando você olha para um animal desse no fundo do oceano, ele lembra realmente um leque de possibilidades, um leque mesmo na sua essência, lembra uma flor, mas é um animal na realidade, um invertebrado, que já é um animal que tem suas características muito mais próximas, até evolutivamente falando, dos vertebrados. Eles são invertebrados, mas têm muitas características muito próximas aos animais e muito próximas, inclusive, aos seres humanos. Dos invertebrados, é o ancestral que mais traz características para o ser humano, ok? Então nós temos já a classe asteroidea, onde temos a estrela do mar, a classe equinoidea, o ouriço do mar e a bolacha da praia, as holotúrias e a classe crinoidea. Poxa, então, Léo, nós já temos 4. Se são 5, falta mais uma, vamos acrescentar. Os ofiuros. Quem olha para esses animais à primeira vista lembra uma estrela do mar, mas não são, são chamados serpentes do mar. Vejam que a estrela ela tem as suas 5 pontas já do corpo de forma mais homogênea. Nesse caso das serpentes, do corpo brotam pernas e tentáculos, e desses tentáculos nós temos aí aspectos de espinhos nesses braços das serpentes do mar, também com uma simetria pentarradial. Vejam que essa primeira imagem está bem curiosa, porque no centro tem exatamente o formato de uma estrela de 5 pontas e as ramificações dos braços. Curiosamente, quando uma serpente do mar dessa perde um braço, no lugar, outro braço pode nascer, ela pode se regenerar. Só que isso não é uma característica só da classe Ophiuroidea, das serpentes do mar. É uma característica também da classe dos asteroides. As estrelas do mar também podem realizar essa regeneração, esse brotamento de um novo braço, caso tenha sido atacada por um predador, caso tenha ficado com um dos seus braços preso numa rocha ou num coral, ela simplesmente desprende aquela estrutura para conseguir sobreviver. Muito bem. Então vamos avançar na nossa saga aqui do filo Echinodermata. Nós temos que lembrar quais são as características, porque sempre nas aulas o que eu faço? Eu dou um conceito, é o nosso tópico número 1, né? A nossa tríade do conhecimento. Eu quero saber o que é conceito. Eu quero saber o para que serve, eu quero saber as características, nosso número 2. E aí a questão da divisão e da categorização, a nossa classificação é o nosso tópico 3. Então eu até inverti um pouco a ordem dessas coisas. Eu conceituei, dividi as 5 categorias, as 5 classes dos equinodermos, e agora nós vamos pontuar algumas características de extrema importância. Vamos ver? Primeira característica, eles são triblásticos, são animais evoluídos, já apresentam os 3 folhetos embrionários. Léo, quem são os 3 folhetos embrionários? Já possuem ectoderme, mesoderme e endoderme. 3 folhetos esses que podem originar os tecidos e, consequentemente, originar órgãos, originar tecido nervoso, originar tecido muscular, originar tecidos conjuntivos.
Então esses animais, mesmo sendo invertebrados, já possuem a característica de serem triblásticos, 3 folhetos embrionários. Outra coisa, já evoluíram para apresentar cavidades, já possuem celoma. Celoma não é uma novidade que aparece nos equinodermos. Nós sabemos que outros invertebrados já são animais celomados. Por exemplo, os anelídeos que nós estudamos anteriormente são animais também invertebrados que já apresentam celoma. Léo, o que são celomas? Cavidades internas ao corpo que possibilita, por exemplo, a existência de um sistema digestório completo, complexo, de uma boca, de uma estrutura de um trato digestório, de um intestino, também de uma estrutura de um ânus. Inclusive, quando forma o ânus e também depois forma a estrutura da boca, nós chamamos essa divisão desses animais de animais deuterostômicos ou deuterostômios, ok? Vamos avançando aqui nas características. Bom, pensando nesse momento, nós temos aqui esses animais, eles não são segmentados. Se eles não têm segmentação corporal, seu corpo não é metamerizado, tem um corpo de forma inteira, de forma completa, sem segmentações, sem partes. Muito bem, vamos avançando. Esses animais, eles apresentam muito cuidado com isso em questões de prova. Léo, você falou que a simetria deles do centro do corpo, eles podem ter 5 partes iguais. É uma simetria pentarradial ou simplesmente uma simetria radial. Mas a simetria radial é na fase adulta. Na fase larval, na fase inicial, eles apresentam simetria bilateral. Então, cuidado. Quando estão em desenvolvimento na fase larval, possuem simetria bilateral. Quando estão na fase adulta, vão apresentar simetria radial. No caso do ouriço do mar, se você pega a estrutura dele, do corpo, do centro do corpo, se você traçar uma divisão para qualquer lado, você vai ter partes iguais. Já na estrela, você terá 5 partes iguais. Já nas serpentes do mar, também teremos 5 partes iguais. Então, são animais pentarradiados. Muito bem? Uma outra característica que vai surgir aqui, como eu falei para vocês, o aparecimento, a evolução da formação do ânus e depois a formação da boca. Uma coisa curiosa é que as estrelas do mar têm a sua boca na parte inferior. Tá? Se você observa uma estrela, suas 5 pontas, seus 5 braços, a parte inferior é a boca dela, inclusive ela pode projetar o estômago para fora do corpo, fazer a digestão e a captura do alimento. Depois que ela digere, ela retrai e coloca o alimento para dentro de seu corpo novamente. Então, nesse caso aí dos equinodermos, das estrelas do mar, a parte inferior do corpo, onde tem a estrutura da boca para projetar o estômago, é chamada de superfície oral. Superfície oral. O ânus das estrelas do mar, por isso elas são assim determinadas como deuterostômicas, ou deuterostômios, animais deuterostômios, o ânus é na parte superior. Então a boca é embaixo e o ânus é em cima. A superfície de baixo, a superfície inferior, é chamada de superfície oral. A superfície superior, onde o ânus está situado, é superfície aboral. Então, superfície aboral, superfície onde está o ânus. Superfície oral, porção inferior, o local onde está a boca, por onde ela pode projetar o seu estômago. Então, lembrando que esses animais formam o ânus e, subsequente, formam a boca, sendo deuterostômios. Uma outra coisa interessante, apresentam um esqueleto que dá uma sustentação, que dá uma conformação diferenciada para esses animais. Esse esqueleto interno, ele surge da camada mesodérmica. Vai apresentar esqueleto interno por quê, Léo? Porque eles já são triblásticos. Esses animais já são triblásticos. Eles têm os 3 folhetos embrionários. E aí, da mesodérmica, que é a camada média do folheto, surge o endoesqueleto. Esse endoesqueleto calcário. Esse endoesqueleto que dá sustentação e também permite a locomoção, a maleabilidade do corpo dos equinodermos, principalmente aí das estrelas, serpentes e pepinos do mar. Uma coisa que eu pontuei aí embaixo, eu queria que vocês acompanhassem junto comigo. Do ponto de vista evolutivo, as 2 últimas características, o fato de ter endoesqueleto e o fato de ser deuterostômios, aproxima esses animais dos vertebrados. Veja bem,
Eles são invertebrados, mas se aproximam dos vertebrados, se aproximam dos animais cordados, exatamente pela característica de serem deuterostômios, formarem estrutura de ânus e terem endoesqueleto. Então, quando uma questão perguntar que características os equinodermos possuem que os aproximam dos cordados, por exemplo, nós, seres humanos, que parentesco é esse? É exatamente a característica evolutiva de apresentar a formação do ânus primariamente e apresentar a mesoderme, originando aí um endoesqueleto. Tranquilo? Então, assim podemos avançar. Muito bem. Temos ainda algumas outras características gerais que precisam ser destacadas. Esses animais, quando são adultos, como é que é o seu hábito de vida? Tá? Eles têm um aspecto bem primitivo, como eu falei para vocês, eles são fixos no fundo do oceano, chamados de sésseis ou bentônicos. Eles podem capturar partículas, eles podem filtrar, tá, os alimentos e têm uma locomoção muito lenta. Quando se movem, movem-se para fugir de algum predador ou de repente até capturar alguma partícula solta em suspensão ali na água. Lembrando que eles são exclusivamente marinhos, tá? Olha, uma característica que eu coloquei, o lírio do mar, ele tem essa locomoção mais lenta do que os demais indivíduos pertencentes aí aos equinodermos, tá? Além disso tudo, a cabeça desses animais não é diferenciada. Por quê, Léo? Porque eles não têm segmentação corporal. O sistema nervoso dele apresenta várias células distribuídas de maneira primitiva, tá? Então, esses animais, mesmo sendo a ordem, né, na ponta de evolução dos invertebrados, em relação ao sistema nervoso, ele é um pouco primitivo, tá? Eles não apresentam ainda um sistema circulatório completo e complexo. Por isso que nós colocamos ali que o sistema circulatório é ausente ou muito reduzido. Se a gente caminhar lá para o processo de evolução dos invertebrados, poxa, a minhoca, né, é um anelídeo, já apresenta sistema circulatório fechado e esses animais não apresentam. Isso depende muito da seleção natural, dos mecanismos de pressão ambiental e todo o processo de evolução que caminha junto com cada indivíduo no meio em que ele conseguiu desenvolver a sua evolução. Muito bem? Ok, seguindo aí na característica, como eu falei, simetria pentarradial, que é a mais frequente, dividindo o corpo em 5 partes iguais. Na sua fase de larva, a simetria é bilateral. Lembra que eu citei isso? Eles nadam, flutuam de um lado para o outro, apresentam um certo desenvolvimento, vão crescendo, e o desenvolvimento é direto, preso à sua estrutura paterna. Pode acontecer uma espécie de um brotamento. Uma estrela do mar que queira se reproduzir pode fazer isso de forma assexuada também, se partindo, ou liberando aí uma larva que vai crescer em outro ambiente, tá bom? Avançando aqui nessa parte dos equinodermos, eles têm um sistema que permite a sua locomoção e a captura de água do meio, o chamado sistema ambulacral ou hidrovascular. As estrelas têm pés ambulacrários, elas têm os seus tentáculos, seus 5 braços. Em cada braço desse ela emite algumas proeminênciazinhas, como se fossem os tentáculos com uma ventosa, saindo de ampolas. Nós vamos ver um desenho já para configurar isso direitinho. Veja, essa questão de apresentar braços e apresentar a água circulando por dentro do corpo do animal é uma característica exclusiva do filo dos equinodermos. Esse sistema hidrovascular é exclusivo dos equinodermos, tá? Repetindo, sistema hidrovascular, a água penetrando, entrando e saindo para dar fluxo e deslocamento a esses animais é algo exclusivo dos equinodermos. Vamos avançar. Esse sistema ambulacral, ou esse sistema hidrovascular, ele é um conjunto de tubos ou de canais que circulam na parte central e também se distribuem para os 5 braços, onde você tem bolsas que podem se encher de água do mar e esvaziar. Ela enche e esvazia, e aí permite a liberação de proeminências, que são os pés ambulacrários, pequenos tentáculozinhos com espécie de ventosas na extremidade. Já a gente vai ver uma figura. Vocês estão agora vendo aí uma secção anatômica de uma estrela do mar.
Nessa secção anatômica da estrela do mar, eu vejo o canal central de formato circular, vejo os canais hidrovasculares que se distribuem para cada ponto de cada braço da estrela, ok? Avançando aí. Temos agora, numa outra imagem, isso de forma mais nítida, a estrutura circular no centro, que é chamada de placa ou canal circular. Aí vem os braços, as 5 estruturas onde você tem o canal radial. Então essa estrutura circunférica no meio aí é chamada de canal circular. E em cada braço entra um ducto, que é o canal radial. Só que desse canal radial nós temos a questão das ampolas, que são essas bolhazinhas verdes que aparecem no desenho, e liberando esses pequenos tentáculozinhos com espécie de ventosas nas extremidades, que são os pés ambulacrários ou estrutura ambulacral. Temos aqui em cima também a chamada placa madrepórica. Já já eu vou falar exatamente para que serve essa placa madrepórica. Mas o que eu quero que vocês lembrem é de que essa placa madrepórica captura a água para dentro do corpo desse animal. A água penetra através dessa placa madrepórica que está ali em cima, uma espécie de uma estrutura que lembra uma flor, né? Ela vai absorver, vai captar a água e distribuir para o canal circular. Então a placa madrepórica captura a água que entra por cima do corpo da estrela, circula por esse canal circular no centro, e depois distribui para os braços, para que ela possa esticar um braço, encolher o outro, e distribuir através desses 5 dutos a água que vai passar internamente ao seu corpo, tá? Uma outra característica, esses tubos ou bolsas que vão se enchendo de água permitem o deslocamento. Aqui do lado está a narrativa que eu acabei de fazer para vocês de como ocorre esse deslocamento da água. A água é capturada pela placa madrepórica por esses madreporócitos, são poros, se distribui pelo canal circular e depois passa para cada braço da estrela. E consegue ejetar essas proeminências ambulacrais. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que torna essa estrutura muito mais clara. Daqui a pouquinho nós vamos chegar nesse vídeo para que vocês consigam entender exatamente o que são esses pés ambulacrários. Tudo bem aí? Bom, temos aí o vídeo que eu comentei com vocês, para dar uma observada melhor nisso, uma estrela do mar, o seu corpo, a sua derme, coberta por estruturas de espinhos. E embaixo aí vocês estão vendo os pequenos tentáculozinhos com estruturas semelhantes a ventosas, que são os pés ambulacrários, tudo bem? Esses pés ambulacrários, eles emitem esses prolongamentos, como vocês estão vendo, ok? Bem, esse indivíduo que passou aí agora é um dos grandes especialistas que explica, esse é um trecho de um documentário, tá? Mostrando a questão das estrelas do mar. Ele é biólogo marinho, especialista nessa área de estrelas, tá? Eu cortei a narrativa só para que vocês entendessem um pequeno trecho, só para acompanhar melhor o entendimento dos equinodermos. Nós podemos observar que esses espinhos dessa espécie de estrela do mar são mais evidentes, tá? São mais proeminentes. Logo na sequência aqui, temos também o que? As serpentes do mar. Temos aí a imagem de uma serpente do mar, tá certo? Isso aí não é em ambiente marinho, é em um ambiente, vamos dizer assim, simulando, é um aquário marinho, mostrando exatamente uma serpente do mar, que é um ofiuro. Temos aqui um pepino do mar, e aqui nessa outra imagem nós observamos o ouriço do mar. Naquela imagem anterior lá, foi possível visualizar os pés ambulacrários, aqueles pequenos tentáculozinhos que a estrela do mar apresenta a partir do seu sistema hidrovascular. Ela projeta seus pés para fora da estrutura dos braços. Bem, nessa imagem fica muito mais nítida a observação desses pés ambulacrários que vão se movendo. Como eu falei para vocês, a água penetra por essa placa madrepórica, por esse sistema madrepórico, e vai se distribuindo por aquele canal circular e logo depois pelos braços aí da estrela, tá? Então, o que a gente pode visualizar? Observem, olha os pés ambulacrários e os tentáculos se mexendo aí, se deslocando. Torna muito mais nítida essa interação que eu acabei de mostrar para vocês.
Muito bem, vamos voltar aqui para a nossa parte de teoria, falando um pouco mais sobre as características desses animais tão inusitados, né? Tão pitorescos, vamos dizer dessa forma. Muito bem, retomamos aqui para a tela de características na parte teórica do nosso assunto. E a colocação é assim: Léo, para que serve esse sistema hidrovascular e essa estrutura do sistema ambulacral? Para que serve? Bom, para que serve, nós vamos acrescentar aqui algumas atribuições. Esse sistema é responsável por respiração, por excreção, locomoção, fixação e captura de alimentos. Olha quantas funções esse sistema ambulacral ou hidrovascular vai apresentar. Vamos repetir? Respiração, excreção, locomoção, fixação e captura de alimentos. É só lembrar, não é um animal pentarradiado, não tem 5 braços, pronto. Lembre que tem basicamente 5 também, só para fazer essa associação aí, essa junção. Existem também 5 atribuições, 5 funções para o sistema ambulacral. Tudo bem? Beleza, então vamos evoluir aqui nas características, acrescentar aqui. Esse funcionamento permite que os braços da estrela do mar e dos demais equinodermos possam encolher, se alongar, permitindo esse deslocamento. Como eu falei para vocês, a água entra por esse canal radial, empurra essa válvula toca o substrato. Quando aparece aí a imagem do substrato, gente, tá vendo o prolongamentozinho? Esse substrato é o assoalho marinho, ou é aquela areiazinha que fica dentro do aquário, ou as rochas que estão lá no fundo do oceano. É isso que nós chamamos de substrato, tá certo? É exatamente a isso aí que nós atribuímos o nome substrato, ok? Beleza. Vocês percebam que essas ampolas vão se projetando e tem lá embaixo na extremidade as chamadas glândulas de muco, que vão prendendo, vão fixando e vão sugando alimentos também. Vão sugando as partículas alimentares. É só para mostrar que ela se fixa e pode sugar nutrientes ali e também pode se prender literalmente ao objeto, à rocha ou até a sua presa, né, ao seu alimento. Tudo bem? Bom, vamos avançar. Olha que interessante, os pés ambulacrários, essas estruturazinhas transparentes, com uma espécie de uma ventosa na ponta, com essas glândulas que são produtoras de muco para poder fixá-la no local da alimentação ou mantê-la presa no fundo de uma rocha lá no oceano. Muito bem, nesse próximo slide nós temos a figura aí de um ouriço do mar. Como eu expliquei para vocês, o ânus fica em cima, a boca fica embaixo, na chamada superfície oral. Superfície da boca embaixo, superfície oral. Em cima, superfície aboral, onde existe o ânus. Mas na boca, esse animal apresenta uma estrutura semelhante a dentes afiados, a uma estrutura chamada de lanterna de Aristóteles, que é exatamente para que ele possa capturar o alimento, para que ele possa realizar essa trituração. Léo, e o sistema nervoso desses animais? Como eu falei, eles têm células que vão se ramificando ao redor do corpo e capturam a informação de um braço, de um tentáculo, levando ao restante do organismo. Tudo bem? É um sistema meio que primitivo ainda. Se compararmos esse animal com outros invertebrados, ele é mais evoluído, mas em relação ao sistema nervoso, ainda apresenta essa relação de primitividade. Léo, e quanto à reprodução? Como esses animais se reproduzem? Esses animais eles são dioicos. Eles apresentam sexos separados, macho e fêmea separadamente. Ou seja, apresentam dimorfismo sexual, possibilitando a reprodução sexuada. A fecundação, só que o desenvolvimento é indireto, longe do corpo dos seus parentais, dos seus organismos pais, tá bom? Liberando larvas para que esse desenvolvimento seja possível. No caso aí da larva do ouriço do mar, algumas estrelas do mar também liberam, tá? Ao lado, à direita, vocês estão acompanhando a formação de uma larva de um equinodermo. Essa imagem é exatamente isso. Essa larva ela vai ter uma simetria bilateral e vai gestar a formação de um novo equinodermo. Seja ele uma estrela do mar, seja ele um pepino do mar ou um ouriço do mar. Tá bom?
Em relação a esses hábitos de vida, como eu falei para vocês, quando na fase larval, se alimentam de substâncias livres na água. Não são ainda predadores do meio ambiente. Se alimentam de fluxo de água, de partículas em suspensão da água. Muito bem. Vistas todas as características dos equinodermos, nós agora vamos partir para aquele momento de vamos treinar da aula, que é para colocarmos as nossas habilidades em prática. Nesse primeiro momento, nós temos aí uma questão que diz assim: os equinodermos estão relacionados com os cordados. Poxa, como assim? Como assim? Olha de novo, vou repetir. Os equinodermos estão relacionados com os cordados. Por quê? Eu disse isso a vocês. Esses animais apresentam características que já vão traçá-los um grau de parentesco com os cordados, evolutivamente falando, pois são deuterostômios, pois são celomados e já apresentam a questão da mesoderme originando os demais tecidos em um endoesqueleto. A resposta para essa questão já está aí direto para a gente, pronta. É porque eles apresentam exoesqueleto? Não, eles não têm exoesqueleto na letra A, tá falso. Não é exo, é endoesqueleto. Pois eles são protostômios? Não. Animais protostômios formam estrutura de boca, porém não ânus em primeiro lugar. Já os deuterostômios formam a estrutura do ânus, posteriormente estrutura de boca, então são animais deuterostômios, os equinodermos. Resposta correta, letra C. Letra C. Esses animais surgiram aproximadamente na mesma era geológica? Não. Os invertebrados, depois vertebrados, o processo de evolução foi em períodos geológicos diferentes na evolução do nosso planeta. Não é na mesma época. Tá falso. Eles apresentam uma epiderme pluriestratificada, ou seja, com várias camadas? Não. Eles apresentam uma epiderme coberta por espinhos. Aí o nome deles, equinodermos. Concluindo, a resposta para essa nossa questão número 1 é a letra C, de casa, ok? Vamos avançar, vamos passar aqui para uma questão número 2. Em relação aos equinodermatas, analise abaixo e assinale a alternativa correta. Veja, o sistema ambulacrário ou aquífero é exclusivo desses animais. 2. São animais exclusivamente marinhos. Opa, essa característica já me faz uma deixa. Eu sei que a resposta tem que ter o item número 2. Tem que ter o item 2. Se a resposta tem que ter o item 2, eu já excluo a letra C. Não pode, tá? Já excluo aí a alternativa letra C. Então, continuando aqui a análise dessa questão, o que nós podemos depreender dela? Podemos depreender que o item 2 tem que aparecer, é obrigatório. Ô, Léo, e o item 1? É verdade que esse sistema ambulacrário é exclusivo dos equinodermos? Eu disse isso no decorrer da aula, é verdade. Tem que ter 1 e tem que ter 2. Se tem que ter 1 e tem que ter 2, pode ser letra B, ok? Pode ser letra E, pode ser letra A. Mas vamos à alternativa 3, o item 3. São celomadas. É verdade que esses indivíduos são celomados? Sim, é uma verdade. Tá? São deuterostômios? Verdade. Simetria radial na fase adulta e bilateral na fase larval? Sim. Apresentam endoesqueleto de calcário de origem mesodérmica? Tudo o que eu comentei na aula está aí nesse item 3. Verdade, verdade. A 4. Léo, possui notocorda e tubo neural? Não, Léo, você disse que uma coisa que esses animais não têm evoluído ainda é o seu sistema nervoso, ainda é muito rudimentar. Eles apresentam outras evoluções, mas o sistema nervoso ainda é bastante rudimentar, ok? Então a alternativa 4, a 4 ela está falsa. Ou seja, se a 4 está falsa, eu já posso imediatamente me direcionar à resposta letra B. 1, 2 e 3 são verdadeiras. Tenho que tirar a 4, então não pode ser a letra C, não pode ser a letra D. Obrigatoriamente tem que ter o item 3, então não pode ser letra E. Imediato, resposta, a letra B de bola. Vamos avançar, vamos resolver aqui uma outra questão. Vamos pegar aqui uma questão de número 3. Essa questão de número 3 diz: assinale a alternativa que aponta o erro cometido na caracterização do filo equinodermata. Na frase contém um erro.
Que erro é esse? São animais exclusivamente marinhos? Tá certo, até aí não está errado. De organização pentarradiada? Pode ser, pode ser. A larva tem simetria bilateral? Tem. Tem um endoesqueleto calcáreo? Endoesqueleto calcáreo. Ah, então quer dizer que o esqueleto não é externo, ele é interno, é um endoesqueleto. São triblásticos, animais triblásticos e deuterostômios, verdade. Então o erro está no esqueleto calcáreo externo. Nesse trecho, é um esqueleto interno, não é externo. Por esse motivo, a nossa alternativa letra C está falsa. Tudo bem? Vamos avançar então para a nossa quarta questão. Muito bem, nossa quarta questão agora. Quarta questão. Os equinodermos constituem um grupo zoológico anatomicamente diferenciado com simetria radial pentameral e um esqueleto composto por placas dérmicas fusionadas. São placas fusionadas. Tem o ouriço do mar, tá certo? Tem o pepino do mar, tem um sistema hidrovascular também denominado de ambulacral. É particularmente interessante, pois funciona como um sistema hidráulico no qual o fluido é bombeado através de um sofisticado conjunto. Como é que é o nome por onde a água entra no corpo dos equinodermos, das estrelas, dos ouriços do mar? A chamada estrutura madrepórica, a placa madrepórica. Esses canais, como eu falei para vocês, eles distribuem água por dentro do corpo para permitir que os braços da estrela e que os tentáculos, de que as estruturazinhas dos pés ambulacrários se desloquem. Olha o comando dessa questão. Ele diz aí para a gente a seguinte afirmação. Olha o comando, olha o comando. Nos equinodermos, as principais funções do sistema hidrovascular, eu citei isso durante a aula também. Qual é, Léo, a função do sistema hidrovascular? Reprodução? Não. Excreção? Sim. Eu ainda brinquei. Falei para vocês, lembrem que esses animais são o quê? Simetria pentarradiada, não é isso? Na fase adulta? Ok, então lembrem que eles têm 5 funções básicas para o sistema madrepórico, o sistema hidrovascular. Não foi assim que nós colocamos? E dentre essas funções, as 5 funções, nós temos a questão da locomoção e da alimentação. O sistema hidrovascular permite os sistemas, né, eles permitem que esses animais possam se mexer, se mover, mesmo que pouco ali no fundo do oceano, pois são bentos, né, são sésseis, e possam se alimentar, capturar o seu alimento, aprisionar a sua vítima, fixar no fundo de uma rocha. Então, o que está acontecendo? A característica que nos torna verdadeira a letra D, locomoção e alimentação. Léo, por que não poderia ser outra alternativa? Bom, isso aí exclui essas possibilidades que nós temos, ok? Muito bem, com essas questões nós finalizamos aí a nossa saga sobre os equinodermos. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham absorvido esse conhecimento, tá bom? Essa aula em especial foi para os meus queridos alunos da segunda série C do Candeias, ok? Um abraço para vocês, como eu digo sempre, beijo no coração, até a próxima semana com as nossas aulas de zoologia.